Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, porque cremos que ela é a verdade, cremos que ela é a verdade absoluta, a verdade universal, verdade da qual pode proceder e tem procedido todas as demais verdades. Por isso, ó Deus, nós nos rendemos diante do Senhor, diante da Tua palavra, para que através do Espírito Santo, aquele que inspirou o autor do texto, aquele que preservou o texto até nós, aquele que abre os nossos olhos, pedimos a esse Espírito Santo que esteja nos desimpedindo os ouvidos, desobstruindo os nossos corações, para que possamos receber a Tua palavra e recebê-la como tal, como mensagem do Senhor, para que nós possamos por ela e com ela viver e morrer. Por Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele é o registro inspirável, infalível, inerrante das palavras de Jesus Cristo em um dos momentos mais críticos do seu ministério terreno. Esse texto, registrado aqui pelo apóstolo São João, ele relata a noite da quinta-feira da Semana da Paixão. Jesus Cristo já havia lavado os pés dos seus discípulos, já havia celebrado a última ceia, já havia dito a Judas: Judas, vai fazer o que tu tem que fazer. Judas já havia saído para entregar o mestre. E esse era o momento. Jesus estava prestes a sair daquele cenáculo, daquele local onde eles celebraram a ceia, para dirigir-se ao Monte das Oliveiras, e daí por diante nós conhecemos a história. Jesus dirige então aqui, caros irmãos, palavras de despedida dos seus discípulos, porque ele estava para ir, e ele diz isso várias vezes ao longo do texto. É verdade que posteriormente ele ressuscitaria, mas posteriormente ele seria assunto ao céu e de uma vez por todas ele ia abandonar fisicamente este mundo. Então Jesus dirige aqui palavras imprescindíveis, palavras importantíssimas para os seus discípulos. Jesus sabia que com a sua ausência física os discípulos ficariam amedrontados. Jesus sabia que aqueles homens iriam temer, por exemplo, os judeus, iriam temer posteriormente os romanos, os dois maiores opositores da igreja nos primeiros séculos. Então, Jesus ele não poderia de forma alguma ir sem antes dar algumas instruções, transmitir aos seus apóstolos, aos seus discípulos mais próximos, algumas palavras de despedida. E nesse texto, versos 16 a 31, Jesus ele relata aos seus 12, ele conta ali aos seus 12 apóstolos que, embora ele, Jesus, estivesse prestes a ausentar-se fisicamente, mas ele diz que estaria sempre presente com eles, espiritualmente, através do Consolador. Ele é mencionado aqui no versículo 16. Na sua Bíblia, muito provavelmente, Consolador vai estar com C maiúsculo. No verso 26, nós observamos aqui de forma explícita, para que não haja dúvida, para que não haja suspeita, aqui no verso 26, esse Consolador, ele é identificado expressamente como sendo o Espírito Santo. Percebam aí no versículo 26, né? E além disso, né, os bons observadores puderam notar que aqui no versículo 26 nós temos uma grande declaração da nossa fé trinitária. Da nossa fé num Deus que subsiste no Pai, no Filho e no Espírito. Percebam, no verso 26 Jesus diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Então veja, Jesus cita em uma única frase as três pessoas da Trindade. O Consolador, a quem meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então Jesus, meus irmãos, refere-se aqui expressamente ao Consolador como sendo o Espírito Santo. O meu objetivo aqui nessa noite, de forma breve, de forma bastante objetiva, é trazer a partir desse texto, em 3 tópicos, o modo, o agir do Espírito Santo em nós. Muita coisa poderia ser dita, é verdade, mas nós queremos nos prender a esse texto e extrair dele 3 modos através dos quais o Espírito Santo age em nós. Nós não podemos, meus irmãos, exagerar na importância da ação do Espírito Santo. Lembre-se que o tema é frutificando no Espírito. E se nós não compreendermos aquilo que o Espírito faz em nós, nós não poderemos conscientemente e de forma que glorifique mais a Deus, frutificar. Porque o fruto do Espírito é a consequência do agir do Espírito Santo em nós. E esse texto nos mostra pelo menos 3 formas como o Espírito Santo age na vida do cristão. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que o Espírito Santo habita em nós. Antes de mais nada, em primeiro lugar, o Espírito Santo habita em nós. Olha aí na sua Bíblia, nos versos 16 e 17. Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. É interessante, meus irmãos, que Jesus não diz simplesmente, Jesus não diz apenas que o Espírito Santo estaria entre nós.
Ele não diz simplesmente que o Espírito Santo estaria conosco, mas ele vai dizer de forma categórica também que o Espírito Santo está em nós. Ele está conosco, ele está entre nós, mas ele está também, e acima de tudo, em nós. Isso aqui é o que Jesus destaca nesses dois primeiros versículos. Ele afirma expressamente que o Espírito Santo reside, habita dentro do cristão. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo vai dizer que todos aqueles que creem e que são de Jesus Cristo contam com a habitação do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3, Paulo afirma que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu tenho certeza, meus irmãos, que nenhum de nós aqui vai negar que o Espírito Santo ele é Deus, assim como o Pai e assim como o Filho. Isso aí é a lição básica do catecismo da igreja, isso é a lição básica do clássico de catecúmenos. E acredito que nenhum de nós vai incorrer na heresia de negar que o Espírito Santo seja Deus. E acredito que nenhum de nós aqui vai negar que ele habita dentro de nós, que ele habita dentro do cristão. Mas o problema, meus irmãos, é que muitas vezes a nossa prática diária, o nosso dia a dia fica muito aquém daquilo que nós cremos. Nós professamos que cremos sim que o Espírito Santo habita em nós, mas a nossa vida prática fica aquém disso. O que eu quero dizer exatamente é que muitas vezes as nossas orações, as nossas devoções, né, os nossos sentimentos, os nossos afetos espirituais, muitas vezes eles são dirigidos ao Pai e ao Filho. Mas muitas vezes nós esquecemos que o cristão ele tem dentro dele o Espírito Santo. Que o Espírito Santo não é simplesmente uma força ou uma energia, né, um extrato etéreo, cósmico, que anda vagando por aí, que de vez em quando passa por a gente, eu sinto arrepio. Não. O Espírito Santo ele é uma pessoa, ele é Deus com o Pai e com o Filho. E Jesus Cristo diz que ele vem e ele habita dentro de nós. Muitas vezes nós corremos esse risco de subestimar a figura do Espírito Santo. Por conta disso, né, em parte por conta disso, é que surgiram os movimentos carismáticos, né, no início do século XX. Primeiro no protestantismo e depois o movimento carismático chegou até mesmo ao catolicismo romano. E a igreja tradicional teve, em parte, a sua parcela de culpa, porque foram anos, décadas durante as quais o Espírito Santo quase que foi esquecido. Falava-se muito do Pai e do Filho, ensinava-se muito acerca do Pai e do Filho, pregava-se muito acerca do Pai e do Filho, escrevia-se muito acerca do Pai e do Filho, mas as pessoas meio que negligenciaram o Espírito Santo. Nos documentos da igreja, ele continuava Deus e sempre foi Deus. Mas na prática, a igreja negligenciava o seu relacionamento com o Espírito. E daí que surgiram os primeiros movimentos carismáticos. Mas nós cremos, meus irmãos, que ele é Deus, que ele, enquanto existência, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele age, ele tem vontade e ele habita dentro de nós. Nós esquecemos, meus irmãos, que o Espírito ele está em nós. Esquecemos muitas vezes que ele é quem intercede por nós. Paulo vai dizer que ele chega a interceder até mesmo com gemidos inexprimíveis. Nós esquecemos, meus irmãos, muitas vezes que o Espírito é quem perscruta o nosso coração. O Espírito Santo é quem revela muitas vezes aquilo que nem nós mesmos sabíamos que existia dentro de nós. Nós esquecemos que o Espírito Santo é quem sonda o nosso interior. Esquecemos que o Espírito Santo é quem nos encoraja a nos aproximarmos de Deus quando nós caímos em pecado. Nós esquecemos que o Espírito Santo é quem leva as nossas orações até o Pai. Percebam que isso muitas vezes tem sido negligenciado por nós. Nós não podemos, meus irmãos, falar em frutificar no Espírito, enquanto cada um de nós não retomar ou não inaugurar, no caso de alguns, esse relacionamento pessoal, vivo, prático com o Espírito Santo. Frutificar no Espírito, como diz o nosso tema, significa que o nosso fruto é produzido em nós e através de nós pelo Espírito Santo. Enquanto nós não tivermos um relacionamento vivo, real, dinâmico, prático com o Espírito Santo de Deus, nós não iremos frutificar ou não faremos isso de modo pleno ou de modo satisfatório. Cabe a nós, meus irmãos, estimularmos esse relacionamento com Ele. Muitas vezes nós nos assemelhamos à história do homem que saiu de casa e fechou a porta de casa e colocou a chave no bolso do casaco. E foi fazer o que tinha que fazer e na volta ele apanhou uma chuva no meio do caminho. Aquela chuva mesmo, que cai torrente de água. E quando ele chega em casa, ele chega desesperado. Procura a chave, mas procura nos bolsos da calça. Ele esqueceu que tinha colocado no paletó. Ele procura e chega à conclusão de que esqueceu a chave, de alguma forma. E ele senta lá no batente e a chuva lá. E ele senta lá e diz, não, vou esperar minha esposa chegar para abrir a porta e eu entrar. Né? Depois de um bom tempo, quando ele já estava encharcado, a esposa dele chega e diz, por que tu entrou? Não é porque eu esqueci a chave, eu perdi, não sei. E aí a esposa abre, ele entra em casa, quando tira o paletó que joga em cima da pia para lavar, ele ouve um estalo. Pim!
Digo, oxe, foi aqui no paletó, moeda, dinheiro, melhorou, estava a chave lá. Muitas vezes, meus irmãos, nós corremos o risco de ser esse homem. Nós amargamos as dificuldades da vida, amargamos a frieza espiritual, a apatia, a tristeza, amargamos os açoites das tempestades, enquanto que a solução para tudo está no bolso do nosso paletó, junto ao peito, junto ao coração. Nós precisamos, meus irmãos, retomar esse relacionamento vivo, pessoal, com o Espírito Santo de Deus. Precisamos despertar, meus irmãos, para a bela, para a fantástica, para a libertadora oportunidade que nós temos de, enquanto cristãos, adorarmos, falarmos, reverenciarmos, interagirmos pela fé com o divino Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, voltando ao texto, o texto nos mostra que o Espírito Santo, ele também, além de habitar em nós, o texto diz que o Espírito Santo nos auxilia, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu quero destacar aqui a expressão que Jesus Cristo emprega, e é característica dos escritos de João. João vai se referir também desta forma lá nas suas epístolas, mas aqui ele diz e registra que Jesus Cristo se refere ao Espírito como Consolador. A palavra grega aqui, conhecida quase que por todos, é a palavra Paráclitos. Paráclitos era uma palavra que literalmente, se fosse traduzir ao pé da letra do grego, significaria aquele que é chamado para estar junto. Então, Paráclito é aquele que é chamado, mas não chamado para qualquer coisa, ele é chamado para estar junto, perto. Na linguagem jurídica, no juridiquês da época, né, no termo que os advogados usavam ali no Fórum Romano, no Pretório, Paráclito significava advogado, literalmente. Mas, para todos os efeitos, para nós aqui no texto, o melhor significado, a melhor tradução seria Consolador, como traz aqui a nossa versão, ou Auxiliador, ou Ajudador. Então Jesus Cristo diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, outro Auxiliador, outro Ajudador. É interessante, e vocês podem notar isso, que Jesus não diz simplesmente assim, eu vou, mas eu vou pedir ao Pai que mande um Consolador. Mas Jesus diz, eu vou e vou pedir ao Pai que mande outro Consolador. Uma coisa era se Jesus pedisse um Consolador. Outra coisa é quando ele diz outro Consolador. Veja, nós precisamos aprender a ler a Bíblia com os olhos abertos, para notar esses detalhes. Isso aqui não é à toa, né? Assim como as introduções que eu falei no início, como os prolegômenos. Mas Jesus diz assim, ele vos dará outro Consolador. Quando Jesus fala outro, isso pressupõe que já havia algum. E quem era o Consolador antes da vinda do Espírito Santo? O próprio Cristo. E ele diz, eu rogo ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Durante 3 anos e meio, Jesus foi o Paráclito daqueles homens. Jesus foi o Consolador, o Auxiliador, o Ajudador daqueles discípulos, que se tornariam apóstolos. Durante 3 anos e meio, Jesus andou com aqueles homens, suportou a incredulidade dele várias vezes, chegou até mesmo a quase chorar por eles. Jesus caminhou com aqueles homens passo a passo, levou-os a princípio pelas mãos como uma criança, e durante 3 anos e meio Jesus foi o auxiliador, o ajudador daqueles homens. Mas, como eu já disse, estava na hora de Jesus ir, e como eu já disse também, ele não deixará aqueles homens sós. Por isso que ele diz, eu rogo ao Pai, e ele enviará outro Consolador, outro Paráclito, outro Ajudador. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele está conosco, está entre nós, e como eu já disse, ele está em nós, com o objetivo expresso de ser o nosso Consolador, o nosso Ajudador, o nosso Auxiliador. A Bíblia nos diz que ele atesta com o nosso Espírito de que nós somos realmente filhos de Deus. A Bíblia diz que ele nos consola em nossas tristezas e angústias, que ele nos convence do cuidado divino. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, que o Espírito Santo nos revela a própria glória de Cristo. Nós vemos ao longo das páginas que ele é o agente ativo da santificação. Ele é aquele que nos regenera do pecado para crermos em Jesus Cristo. E depois de crermos, ele é aquele que nos molda à semelhança de Jesus Cristo. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós, que leva as nossas orações. Veja, tudo isso ele faz cumprindo o seu ministério de ser auxiliador, de ser ajudador, de ser consolador dos cristãos. Caros irmãos, se nós quisermos de fato frutificar no Espírito, nós devemos desenvolver uma vida de absoluta dependência do Espírito. Sabe por quê? Nós precisamos desenvolver. Não é simplesmente dizer que dependemos, mas é viver como se nós de fato dependêssemos. Porque frutificar no Espírito não é uma questão de força de vontade, né? Como emagrecer, como parar de fumar, como sei lá, coisas que nós fazemos pela força de vontade. Né? Muita gente consegue parar de fumar, muita gente consegue emagrecer, muita gente consegue várias coisas pelo mero exercício da força de vontade. Mas
Frutificar no Espírito não é fruto de alguma força de vontade que nós possamos ter. Frutificar no Espírito, meus irmãos, também não é uma questão simplesmente de cumprir o manual de passo a passo. Eu tenho certeza que o reverendo Aguinaldo nem Esdras vão trazer aqui para vocês um fantástico modelo, né, de tantos passos para frutificar no Espírito. Sabe por que eles não vão fazer isso? Porque isso não existe. Então, frutificar no Espírito não é simplesmente seguir uma receita de bolo, né? Não é seguir aquele roteiro para montar o guarda-roupa. Não. Frutificar no Espírito também não significa que nós precisamos simplesmente ouvir as palavras certas, no momento certo, pela pessoa certa. Né? Isso se chama palestra motivacional. Né? Isso aí os recursos humanos das empresas é quem faz, as escolas, das universidades, professor novo que quer quebrar o gelo no primeiro dia de aula. Então, veja, frutificar no Espírito, então, não é questão de força de vontade, não é simplesmente cumprir um procedimento padrão, não é simplesmente ouvir as palavras certas no momento certo. Frutificar no Espírito implica que nós, crentes, que somos dotados pelo próprio Deus com o Espírito Santo, significa que nós vamos nos render ao agir do Espírito em nós. E nós vamos viver como se de fato dependêssemos. Nós vamos viver suplicando o seu auxílio, o seu amparo, o seu sustento. Veja como uma coisa puxa a outra. Se você não tem um relacionamento vivo, dinâmico e pessoal com Ele, você não pode depender dele de fato. Para depender de alguém, você precisa conhecer essa pessoa, precisa ir até ela, precisa pedir. Então, a partir do momento em que nós nos relacionamos ativa e verdadeiramente com o Espírito Santo, nós podemos chegar aqui ao segundo passo, que é viver na sua estrita dependência. Viver como se de fato nós necessitássemos dele para absolutamente tudo. E em terceiro e último lugar, o texto, além de nos mostrar que o Espírito Santo habita em nós, além de mostrar que o Espírito Santo nos auxilia, mas o texto também nos mostra que o Espírito Santo nos instrui. Versículos 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Durante 3 anos e meio, aqueles 12 homens e mais alguns outros que seguiram durante um certo tempo, durante 3 anos e meio aqueles homens andaram com Cristo e aprenderam com Cristo em absolutamente todo momento. Aprenderam com as palavras de Jesus, com o seu procedimento, com as suas ações, com as suas reações. Mas infelizmente, ou felizmente, não sabemos, né? Aqueles homens não sabiam de tudo que eles precisavam saber. É interessante que durante 3 anos e meio moraram com Jesus Cristo 24 horas por dia, mas eles ainda assim não conseguiram saber tudo o que precisavam saber. Se coloquem aí no lugar dos apóstolos. Eles tinham a missão de levar o Evangelho, eles 12, levar o Evangelho a todos os cantos da terra. Se você estudar a biografia de cada um deles, você vai ver que isso praticamente foi conseguido com 100% de êxito. Você vai ver que, de alguma forma, que só Deus explica, aqueles apóstolos que saíram de Jerusalém, conseguiram chegar em lugares tão extremos quanto a Índia, a leste, tão distantes como Espanha e Portugal a oeste, chegaram até o meio da África, já na região do Saara, conseguiram chegar ao norte, até próximos países nórdicos. Veja, só Deus consegue explicar como 12 homens, sem financiamento, sem instrução, conseguiram cumprir a missão de levar o Evangelho aos 4 cantos da terra. Eles precisavam fazer isso e eles sabiam disso. Havia, meus irmãos, muitas coisas que ele precisava aprender. Havia muitas dificuldades de ordem prática, empecilhos, dificuldades mesmo, resistência contra reis pagãos, resistência contra os judeus, resistência contra os romanos. Eles precisavam saber de muitas coisas que eles ainda não sabiam. E Jesus estava para ir. Como é que eles iriam aprender então? Através do Espírito Santo. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Através do Espírito Santo, meus irmãos, é que aqueles homens foram instruídos. Vejam, ainda no capítulo 16, no verso 12, de forma mais explícita, ainda Jesus repetindo quase a mesma coisa. Capítulo 16, verso 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Veja como Jesus mesmo admite. Eu tenho muita coisa para dizer a vocês, mas vocês não podem suportar. Vocês mal estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui. Eu já estou prestes a ser entregue por Judas Iscariotes. Eu tenho muito o que dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu
e vou-lo há de anunciar. Jesus Cristo diz aqui que a função do Espírito Santo também é instruir. E ele fez isso com os apóstolos, e ele tem feito isso com cada um de nós. Muitas vezes, meus irmãos, o Espírito Santo coloca no nosso ouvido a palavra certa na hora certa. É impressionante como isso acontece. É algo que não dá para você explicar, mas dá para você viver. Quem de nós aqui nunca passou por uma experiência semelhante? Você está precisando tomar uma decisão determinada, uma decisão X, e você não sabe exatamente o que fazer, mas como que do nada cai na nossa mente, ou salta aos nossos olhos algum texto que a gente leu, ou um conselho que algum amigo deu, ou alguma coisa que você ouviu na igreja, algum sermão, alguma coisa, e você diz, era isso que eu precisava. Quantas vezes você está lendo a Bíblia na sua casa, sem a ajuda de ninguém, sem nenhum comentarista, sem nenhum pastor, sem nenhum presbítero, e você mesmo ali, lendo o texto, você atenta para coisas que você nunca tinha visto antes, lendo o mesmo texto. Isso muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes não, isso sempre é o trabalho do Espírito Santo. Ele continua nos lembrando a palavra de Deus, ele continua nos dizendo o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos saber. O nosso problema é que muitas vezes a gente não quer ouvir ou não ouve o que o Espírito tem dito. Essa é a nossa grande dificuldade. Porque muitas vezes o Espírito vai nos dizer não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Muitas vezes o Espírito Santo vai dizer que nós precisamos de correção, que nós precisamos de arrependimento, que nós precisamos de reconciliação, que nós precisamos voltar atrás, que nós precisamos mudar, que nós precisamos... E o nosso problema é que muitas vezes a gente não quer ouvir. E à medida que o Espírito Santo bate na nossa cabeça, com o cajado da santificação, a gente faz ouvido de mercador. A gente faz feito menino, que abafa os dois ouvidos com as mãos e fica lá, aí o Espírito Santo está lá, aí você lá. E isso, meus irmãos, com o passar do tempo, termina, na linguagem que o apóstolo Paulo usa, termina por esfriar o Espírito. E Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5, 19, ele vai dizer, não apagueis o Espírito. Veja, algumas pessoas, de tanto abafar os ouvidos, de tanto dizer lá, enquanto o Espírito fala, muitas pessoas têm feito isso, têm apagado o Espírito Santo. O fígado é um órgão que, diferente dos outros órgãos, ele tem a capacidade de se regenerar. Se você tiver ainda 30% do seu fígado, ele consegue não só fazer as funções do fígado todo, mas ele consegue ainda se regenerar até ocupar a antiga massa de 100%. Entenderam? Se você ainda tiver 30% só do seu fígado, ele exerce a função dos 100% e ainda consegue aos poucos se regenerar até completar o tamanho do fígado comum. É por isso que pessoas ainda em vida conseguem fazer transplante de fígado, porque o fígado é um órgão que se regenera. A única coisa que pode prejudicar seriamente o fígado, sabe o que é? São lesões, ainda que pequenas, mas muitas vezes e muitos dias seguidos. Veja, uma pessoa que bebe socialmente, ele nunca vai ter um problema de fígado. Agora o alcoólatra, aquele camarada que amanhece bebendo, passa o dia bebendo, passa semanas bebendo, ele termina causando pequenas lesões no seu fígado. E isso, com o passar do tempo, termina por acabar com as células que se multiplicam e o resultado é aquilo que a gente costuma chamar de cirrose. Cirrose é simplesmente a condição de um fígado que, devido a muitas lesões durante um grande período de tempo, ele simplesmente não consegue mais exercer as funções de fígado e nem consegue mais recuperar o tecido hepático normal. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, infelizmente, têm desenvolvido uma espécie de cirrose da alma. O Espírito Santo está lá trovejando na cabeça dele, dizendo que ele precisa mudar, dizendo que ele precisa se corrigir, que ele precisa se emendar, que ele precisa se humilhar, que ele precisa se submeter. E a pessoa está lá. Com o passar dos dias, ele começa a adquirir uma espécie de cauterização na alma. Com o passar do tempo, Deus faz aquilo que ele fala lá em Romanos 1, que é entregar o homem aos seus próprios caminhos. Muitas pessoas têm desenvolvido essa espécie de cirrose da alma. Com o passar do tempo, de tanto negligenciar o Espírito mesmo se cuida de se afastar daquela pessoa. E a condição, meus irmãos, de uma pessoa em tal estado, é quase que inevitavelmente o estado da apostasia. Só um milagre tão grande quanto a criação do universo pode tirar a pessoa desse caminho e colocá-la de volta ao caminho de Cristo. Por isso, meus irmãos, que frutificar no Espírito significa que nós devemos ser sensíveis àquilo que o Espírito Santo diz. Se você é crente, você é cristão, crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo fala com você. Pode ter certeza. Talvez você não esteja ouvindo. Talvez você não queira ouvi-lo, mas ele fala. E para nós frutificarmos, nós devemos estar abertos, nós devemos ser sensíveis àquilo que o Espírito tem dito. Nós devemos, meus irmãos, estar dispostos a sermos conduzidos
pelo Espírito a fazer aquilo que o Espírito quer. Nós não podemos, meus irmãos, pensar em frutificar no Espírito enquanto nós não cultivarmos essa mente que é sensível a que o Espírito diz. É mais ou menos aquilo que Samuel fez. Deus, quando pela terceira vez disse Samuel, Samuel, Samuel não pensou duas vezes, ele não foi lá no quarto de Eli de novo, mas ele diz, fala que o teu servo ouve. Essa deve ser a disposição do cristão. O Espírito Santo falou, para o que você estiver fazendo e diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Para concluir, nessa noite nós temos visto a forma como o Espírito Santo habita em nós, a forma como ele nos auxilia e a forma como ele nos instrui. O fato do Espírito habitar em nós implica que nós devemos nos relacionar com ele. O fato de que o Espírito nos auxilia significa que nós devemos viver em dependência desse auxílio. E o fato de que o Espírito Santo nos instrui significa e implica que nós devemos estar abertos a essa instrução. Nós devemos estar abertos àquilo que o Espírito tem a nos dizer. Então o Espírito habita em nós, ele nos auxilia e ele nos instrui. E fazendo isso, ele cumpre as suas funções de consolador, de ajudador, de auxiliador. Frutificar no Espírito, na última vez essa noite eu vou dizer, significa que esse fruto é obra do que o Espírito Santo é e faz em cada um de nós. Percebam que Deus mesmo dispensa toda a sua graça, todo o seu favor, nos capacita para que nós possamos fazer aquilo que ele quer. Santo Agostinho, em uma passagem do seu livro, ele ora a Deus e diz, Senhor, ordena o que quiseres e concede o que ordenares. Agostinho entendia isso. Em outras palavras, Agostinho dizia, Deus, pode mandar o que quiser, desde que você me conceda aquilo que o Senhor manda. Porque Agostinho sabia que ele não podia nada só. Agostinho sabia que ele dependia do Espírito Santo para absolutamente tudo. E Deus, de fato, tem feito isso. Deus exige de nós algo, mas ele jamais exige de nós aquilo que ele não nos tenha dado para que nós possamos corresponder. Basta, meus irmãos, a cada um de nós nos submetermos. Basta a cada um de nós nos colocarmos à disposição para que o Espírito faça em nós aquilo que ele quer que nós façamos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ó Deus do Pai, nós damos graças mais uma vez pela Tua Palavra. Damos graças, ó Deus, porque desde a eternidade Tu resolveste, ó Pai, em conselho eterno com o Filho, com o Espírito Santo, que na dispensação dos tempos, na plenitude dos tempos, Tu enviarias a terceira pessoa da Trindade, o Divino Espírito Santo, o Espírito do Pai, o Espírito de Cristo, para que Ele pudesse vir a este mundo, habitar em criaturas tão vis quanto nós, criaturas que têm pecado, que têm falhado, mas foi da Tua vontade enviar esse Espírito para que estivesse não só entre nós, não só conosco, mas estivesse dentro de cada um de nós. Por isso, Espírito Santo, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos porque Tu és Deus, porque o Senhor tem nos capacitado a fazer aquilo que Tu mesmo queres. Divino Espírito Santo do Senhor, nós Te damos graças, porque cremos na Tua existência, cremos no Teu agir, temos visto que Tu habitas em nós, que Tu nos auxilias e que Tu nos instruis. Por isso Te pedimos que o Senhor permaneça assim em cada um de nós, que o Senhor esteja despertando o nosso coração para fazermos a Tua vontade, para que nós possamos real e verdadeiramente frutificar de acordo com aquilo que o Senhor tem desejado para cada um de nós. Pedimos assim que o Senhor esteja habitando, que o Senhor esteja nos enchendo, que o Senhor esteja nos transformando para que nós possamos assim de fato espelhar no nosso viver as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a nossa oração, é a oração do Teu povo, por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém.